Toda Bossa com Andiara Freitas. Acompanhe e saiba o que está acontecendo em nossa cultura, que é uma das mais ricas da região Nordeste, não é? Programa Toda Bossa. Mais arte em sua vida. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Toda Bossa. Meu nome é Andiara Freitas, Esse é um programa feito para a Web Rádio Em Torno do Parque, é exibido na sexta-feira às 20 horas e reprisado na TV Metropolitana no sábado ao meio-dia, Para você que só nos escuta pelo rádio. Esse é um programa sobre arte potiguar, onde eu converso com vários artistas de várias áreas, tanto sobre a parte de arte como sobre a vida, O que eles estão fazendo, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora de isolamento social. Hoje eu estou com um grande flautista potiguar, você já deve saber quem é, Quando fala flauta, fala-se Carlos Zenz. Bem-vindo, Carlos. Prazer de estar aqui, nessa tarde bonita, E já também porque eu sou muito curioso. Eu gosto do rádio e gosto de ver principalmente entrevista e novidades sobre arte e cultura, Então eu vi seus programas, alguns, Aí eu estou achando ótimo e estou feliz de estar aqui, com você. Eu que estou super feliz. A Antônia comenta, gostei, não sei o quê, não sei o quê. E é muito bom, porque existem muitos programas sobre arte, E é um desafio aqui falar sobre isso. Sim. Nunca pensei que eu ia ser apresentadora, mas eu tô adorando, porque eu tô conhecendo mais pessoas como você, que eu já acompanho de muito tempo, E você tem uma simpatia, amiga? Assim, é muito bom quando a gente assiste programas e a gente vê, assim, o sorriso no rosto, Eu gosto muito de sorrir, você tem um sorriso lindo. Muito obrigada. Gente... E outra coisa também, Eu sou... Você sabe que quando você lançou o seu primeiro, acho que foi o primeiro CD, Eu fiz elogios e adoro aquele CD, Então, une aqui o útil ao agradável, É verdade. Achando é bom. Zenz eu conheço ele antes do samba, Aliás, Zenz eu conheço antes até de ser artista, que eu já dei aula de marketing, eu sempre acompanhava o trabalho dele, já todo mundo que é artista já conhece Zenz, tanto pela flauta, Aliás, quando eu lhe conheci, você só era flautista, sim. E agora você toca violão, canta. Eu queria que você falasse sobre isso. Essas transformações, Essas transições. Olha, eu estava até ainda agorinha falando para você que eu sou um instrumentista mesmo, de verdade. E quando eu fui cantar, eu sempre tive essa timidez e tudo que eu faço tenho uma responsabilidade muito grande assim, de fazer bem feito e tal. E eu tinha muito medo de cantar, Mas aí nos meus CDs eu fui o primeiro, assim, cada disco eu fui aumentando a forma para cantar, Porque como eu era instrumentista, e também o instrumentista tem já é uma sina dele ficar sempre atrás, ali na banda, para acompanhar os cantores. Então eu tenho isso, E aí, mas eu fui criando coragem, não sou tão audacioso, só sou audacioso para minhas músicas, Que eu lembro assim, até eu lembro de um depoimento de Cartola, num programa que tinha nos anos 70 na TVE, que eles entrevistavam assim, estava até passando na TV Brasil agora. E as pessoas entrevistavam os artistas assim ao vivo, sabe? Aí eles botavam assim a gente como se fosse aqui e depois chamavam ao vivo uma pessoa passando lá no centro lá do Rio, aí botou um cara assim e disse assim: eu queria fazer uma pergunta para Cartola. Cartola, eu sou muito seu fã, mas eu quero lhe dizer que o senhor não canta muito bem não, sabe? Meu Deus. Aí Cartola olhou assim para com aquela calma assim, é a mesma coisa a mim, Eu digo assim, a minha felicidade é que eu sou compositor, Então, e aí o Cartola disse assim, o pessoal, cantores como Bete Carvalho, Chico Buarque, João Nogueira, o Elton Medeiros, tudo sobe lá no morro para me procurar. Eu não procuro ninguém. E aí pega minhas músicas e eu não sou cantor não mesmo, Eu canto por necessidade mesmo. Aí eu fico imaginando assim que
eu tenho um pouco de coragem de cantar minhas músicas, né? Porque se eu errar, é eu mesmo. E já aconteceu muito isso. Eu fico até... por isso, assim, que às vezes eu não sou muito convidado para participar de shows, assim, com cantores, porque eu me sinto uma certa insegurança, né? Eu só canto música que eu conheço, assim, há muito tempo, que faz parte da minha vida, entendeu? Então aí eu fico um pouco mais solto. Mas eu tenho essa coisa. E hoje em dia eu tô mais assim. Por exemplo, vou fazer agora o projeto 6 e meia, né? Que cada artista da cidade tem que fazer um tributo a alguém, um outro artista nacional. E eu vou fazer Renato Teixeira. Então, eu vou cantar umas músicas do Renato Teixeira que eu adoro, né? E eu, como morei em São Paulo, eu via muito. Eu adorava aquelas modas de viola de Enesita Barroso, ou o Renato Teixeira, o Missato. Então eu peguei e fiz uma coletânea bem massa. Não, assim, todas as músicas, o Renato tem uma melancolia, né, assim, de solidão, né? É um tema muito forte e muito refletivo, né, nas letras, né? Então aí eu consegui fazer. Então assim, eu vou, mas eu sempre tenho aqui uma letrinha com a estante para me lembrar. E então é muito... E eu fui desenvolvendo também, né? Você tem 8 discos, né? Ou é mais? 8 discos. Desses discos, eles são mais instrumentais? Ou tem, porque eu conheço... aliás, as músicas que eu conheço suas são samba, né? E com letra. Eu queria que você falasse sobre isso. Olha só. Agora é o seguinte, né? Por exemplo, como eu lhe disse, que o primeiro disco ele só era uma música cantada. Aí no segundo, que foi o Tocador de Flauta, já tinha 2. Aí depois eu fui aumentando para 4, até chegar os outros discos, que aí já foi metade, assim. Eu fui também fazendo muitas parcerias, né? E essas questões do samba... primeiro eu nasci em Santo Reis e minha vida foi em Santo Reis e nas Rocas, que eu também morei na 4 de outubro. E eu não consegui... era muito interessante que na 4 de outubro, a frente da minha casa era nas Rocas e o quintal era em Santo Reis, só para você ter ideia. E os meus amigos era tudo assim, eu era de Santo Reis ou de Rocas. Eles vinham para lá, de Santo Reis, que é colado, né? Então, e eu cresci nesse ambiente natural de samba, que era quando as escolas de sambas passavam, e meu maior sonho era ser percussionista. A minha história de música, ela é toda assim, eu acho muito engraçada, é meio equivocada assim, de escolhas. Eu não tive muita escolha. O que eu queria ser, eu não fui. Eu acabei descobrindo, né? Então, eu queria ser percussionista. Eu sempre conto essa história que meus amigos lá de Santo Reis e das Rocas, a gente fazia os instrumentos, então eu fiz uma bateria e ia acompanhar aquelas batucadas que tinha lá em Santo Reis ou nas Rocas, né? Então, e era muito forte essa coisa, todas as escolas de samba eram de lá, então passava na 4 de outubro, onde tinha as pessoas, ou eram baianas, a senhora que morava em frente à minha casa era baiana de Balanço do Morro. As filhas também, que naquele tempo, no final dos anos 70, tinha muitos terreiros lá nas Rocas. Na 4 de outubro tinha uns 2 ou 3 nas Rocas, né? De Dona Joana, né? E as filhas dela saíam tudo na balança. O ex-esposo dela também, que era o doutor Eduardo, que saía na bateria da balança. Então a comemoração sempre passava em frente à minha casa. Tanto é que eu acabei fazendo samba, porque são 2 vertentes fortes, o samba e o forró, né? Aqui em Natal, né? E no Nordeste. E aí eu criei muitos sambas, e minhas participações também no projeto Pixinguinha, por incrível que pareça, foi sempre com sambista. Que bacana! A primeira foi com o Nelson Sargento,
E a segunda foi com o Moacir Luz. Aí você não me pergunte, porque eu não sei explicar. Então eles acabavam sempre vendo essa coisa do samba presente no meu trabalho. Então eu achava massa, porque esses dois compositores são assim de tradição do samba do Rio de Janeiro, né? O Nelson Sargento, que é um dos patronos da Mangueira. Isso. E o outro Moacir Luz, que é já de uma geração de samba mais moderna, mas que agora já está um pouquinho quase das antigas, né? E são assim, bebe da fonte daqueles compositores mais já novos, mas o Nelson Sargento era parceiro de Cartola, de Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, né? E aquilo tudo, eu me senti um mangueirense também, né? Por causa de Balanço do Morro. Aí, isso tudo acabou despertando, acho que no projeto Pixinguinha, e que foi interessante. Quando eu fui fazer, aí eu lembro, mas eu sempre era assim, na escolha das músicas, eles escolheram lá o samba, né? Que foi até uma muito forte da primeira vez, em 97, que foi com o Nelson Sargento. Era os 30 anos do Projeto Pixinguinha, e eu fui como um flautista do primeiro disco, né? Eu lembro que eu entrava tocando no Pixinguinha, tocando Rosa, né? Dos 30 anos do Projeto Pixinguinha. E depois tinha um outro grupo, que era a família Reutemann, que entrava cantando aqueles sambas tradicionais, de senhor, tal. Aí quando eu me lembro que eu fui tocar, mas eu sempre colocava uma pitadinha de Nordeste, sabe? E eu também ficava muito precavido, porque quando vinham as perguntas, mas você é do samba? Eu disse, não, eu sou do Nordeste, né? E o Nordeste, eu tenho uma felicidade que eu nasci num bairro que é de samba. Claro que não tem a mesma força do que o samba no Rio de Janeiro, né? Mas se você for lá, você sente o tremer das baterias de Balanço do Morro e de Malandro do Samba e outros. Então, o pessoal aí entendia. E eu entrava humildemente assim, aí apresentava um pastoril, né? Porque o Nordeste é muito rico, então eu apresentava um frevo de bloco, né? Tocava um baião. Então eu sempre colocava umas pitadas nossas, aí finalizava com frevo. E com o Moacir Luz era assim, que ele já logo, Carlos, montando o show, né? Aí ele disse assim, você conhece o Moacir Luz? Aí eu, bem esperto, né? Já tinha pego os discos dele. Não, o pessoal da produção, sim, né? Você sabe que Moacir Luz é o papa aqui do samba, dessa nova geração e tal. Eu disse, tudo bem, eu tenho um samba também. Ele que não me conhece. Eu dizia assim, olha, eu não tenho a mesma potência de vocês, mas humildemente eu aprendi a ouvir uma Dona Ivone Lara, o próprio o Nelson Sargento, que tem assim, que ele era da Mangueira, então ele entrava no show assim, Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. Aí aquilo tudo, por causa das escolas, então eu já tinha assim uma pitadinha de... Aí o pessoal compreendeu e foi muito bacana, porque ser selecionado pelo Pixinguinha era uma seleção muito, muito importante mesmo, né? E me deu até força, né? E aí eu lembro quando eu cantava samba, o pessoal sentia, né? Por exemplo, posso até ter uma... Vamos, né? Vamos encerrar esse primeiro bloco com música, fica à vontade. Não precisa ser samba. Tá bom. Ó. Então aí eu lembro que eu cantei essa daqui, assim. Foi lá onde eu me criei, essa eu conheço, ouvindo samba, cantando samba. Foi lá onde os balanços do samba, no balanço do morro, eu avistava. Eu saí daquela escola, mas para minha alegria eu canto agora, eu canto samba,
que vem da raiz. E sendo assim, sou feliz, cantando a minha escola, lembrando o meu tempo feliz, da minha infância, que eu trago agora, foi lá onde eu me criei. Aí eu dava, isso aqui era como se fosse assim, eu me criei lá também, rapaz. E aí Moacir Luz, que era sempre muito gentil, né? Aí ele dizia, esse menino é um danado. Esse foi meu primeiro ensaio do projeto Pixinguinha, né? A gente foi montando, aí ficamos amigos, assim, amigão. E o Pedro foi também, né? Já entrevistei o Pedro, ele falou coisas maravilhosas, assim. Que vocês viveram assim, gente, eu não acredito, a gente tem tanta história, né? Com o samba. E o Moacir Luz sempre era um amante do botequim, né? Então na época, em 2005, ele lançou até um livro, então ele chegava nas cidades, todo mundo conhecia ele e sempre trazia uma cachaçazinha, porque eu tomava assim, ele dizia, Carlos, só você não pode tomar mais do que 3 doses, porque você fica muito alegre. Aí ele ficava me regulando, eu tomava assim na tampa mesmo da garrafa, só 3 tampinhas assim, né? E Pedro não bebe, né? As histórias que eu até ouvi aqui no programa de Pedro Paulo, né? Que ele dizia, Pedro é ótimo porque ele é o único cara que eu bebo por ele, né? Que ele só toma açúcar. E eu tomava aí, quando eu passava das 3, assim, vai ser... O Carlinhos vai ficar falando, muito alegre, né? E foi fantástico, assim. A gente fez do Rio de Janeiro até Porto Alegre, né? Indo Curitiba, as capitais do Sul e Sudeste, né? Então foi uma coisa... E sempre acompanhado de uma boa cachaça, né? Então, e também o Moacir Luz, ele é um grande cozinheiro, né? Também. Ele tem todos os dons de culinária com bebida. Então ele disse, Carlos, quando passar essa loucura, eu vou convidar você e Pedro Paulo para a gente comer um peixe lá em casa, tá? E eu não sei se ele morava em Laranjeiras e tal, que Pedro até falou que ele morava no mesmo prédio de Ginga, era Aldir Blanc e Hélio Delmiro. Você imagina essa loucura, né? Mas a gente vai agora para um intervalinho bem rápido, né? Não sai daí que tem mais papo, mais música com Carlos Endes. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.